Mulheres multitarefa. Quem são? Onde vivem? Do que se alimentam? Quais são suas motivações, né? E por que será que mulheres multitarefa estão adoecendo cada vez mais? Eu sou a Fernanda Giacomo, sou nutricionista comportamental e no vídeo de hoje vamos conversar justamente sobre isso. Você sabia que ser multitarefa pode estar te adoecendo? Tá? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, que é um assunto necessário para nós mulheres, tá? Para entender um pouquinho do porquê que vem isso. Eu tenho recebido, não só aqui no meu consultório, mas visto nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, né, em grupos de negócios de mulheres que eu faço parte, como as mulheres estão ficando esgotadas, tá? Muito cansadas. E eu mesma posso dizer que eu já estive nessa categoria do esgotamento, tá? E quando a gente vai entender um pouquinho e começa a ler sobre o assunto, não só conversando, né, em roda de conversa e tudo mais, quando a gente começa a ler sobre o assunto, pesquisar sobre o assunto, a gente começa a entender que é algo geral, tá? Não é algo pontual do meu ambiente, né? Do meu ciclo de amizades, não. Essa questão das mulheres estarem esgotadas é algo geral. E aí, quando você vai identificando o porquê, né? Tem a ver com a sobrecarga de tarefas, não só tarefas domésticas, mas a questão, né, do papel da mulher na sociedade, de ser responsável ainda pela casa, de também já estar no mercado de trabalho, de ser ainda que é mais responsável pelos filhos, né? Então, essa coisa do desgaste intelectual, ela é muito grande. E por mais que os homens também estejam hoje se movimentando, né? A própria sociedade está empurrando eles um pouquinho para dividir um pouquinho mais as tarefas, ainda tem esse papel da mulher muito forte, né? É o que muitas falam, né? Tipo, nossa, meu marido, ele até ajuda em casa, mas ele me pergunta o tempo todo o que, que tem para fazer, né? Então, isso também não alivia a carga intelectual, a carga, né, de pensar em tudo. Tudo bem, tem uma pessoa lá fazendo, mas é a mulher que tem que lembrar o que, que tem que fazer para comer em casa, o que, que tem que comprar no supermercado, que profissional que tem que chamar, o que, que tem que lembrar para fazer. Então, isso tudo desgasta muito, tá? E quando eu comecei a entender que isso é um mito, porque antes, quando eu não entendia, eu achava o máximo, né? E era até um pouco arrogante em achar que eu era boa em fazer tudo, que eu era autossuficiente para fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Me achava a foda, né? A Mulher Maravilha, por tipo, né? Não daqui que eu faço. É como se fosse algo realmente de qualidade, mas hoje no fundo eu vejo o quanto eu era idiota, né, e meio otária de acreditar nisso, porque ó, fiquei super doente justamente por causa dessa sobrecarga. Foi ao longo do meu processo de autoconhecimento, de estudo, né, de ficar atento ao que estava acontecendo, que eu falo que não é que eu estou livre, eu já estou num processo, acho que mais avançado, de não me colocar nisso, né? Mas foi realmente um processo de desconstrução, porque eu vejo que eu cresci assim, né? Não foi algo só na vida adulta, eu fui uma menina que cresceu com essa questão de fazer, fazer, fazer e acumular, né? Então eu precisei adoecer para cair a minha ficha do que estava acontecendo, né? E poder fazer algumas modificações. E dentro desse meu processo de autoconhecimento envolveu também o estudo, porque como eu trabalho muito com mulheres, trabalho com qualidade de vida, né, trabalho com estilo de vida, não tinha como não estudar essa questão. E quando eu fui ter acesso aos dados de saúde das mulheres, e que todos esses dados que eu vou falar aqui para vocês têm relação com a questão do estilo de vida, aí você fala, cara, não tem como não estar relacionado com essa questão desse mito, tá? Com essa questão do fazer, com essa questão desse esgotamento, tá? Não é só uma questão de predisposição genética, a gente ficar mais doente, a gente desenvolver certos tipos de doença. Tem a ver com o ambiente em que a gente vive, como a gente reage, como a gente lida com esse ambiente, tá? Então, saca só. As mulheres, elas têm um índice maior de depressão do que os homens. Tá? Depois eu vou colocar aqui as referências da onde eu busquei essas informações, eu coloco os links para vocês. Não é porque a mulher ela é mais triste, porque ela é mais sensível, porque ela é mais emotiva. Porque tá cansada, porque tá esgotado, então vai ficar mais deprimido mesmo. É tanta imposição, é tanta cobrança, tanta coisa para fazer que realmente deprime, tá?
Mulheres na faixa dos 40 anos são as que mais tomam medicamento para depressão e ansiedade. Por que será a faixa dos 40 anos, né? Filho pequeno, né? Carreira, família. Vê se tem alguma coisa a ver, é a faixa etária que eu tô, né? Mulheres têm mais doenças autoimunes, 3 vezes mais do que os homens, tá? E doença autoimune é quando o corpo começa a combater a ele mesmo. Tem relação muito grande com aspectos emocionais e aspectos também de sensibilidades alimentares, tá? Mas geralmente o estresse é um gatilho para desenvolver esses problemas, tá? Sobrepeso e obesidade são maiores em mulheres, são maiores em mulheres, e a insônia também. Ou seja, nada disso tem uma questão genética, né? Sobrepeso e obesidade, a gente sabe que os fatores ambientais, eles interferem muito mais do que os genéticos. Será que isso aqui, por que será que é só com mulher, né? Para mim, gente, de verdade, ainda mais tendo vivido isso, tá relacionado diretamente com essa questão do mito da mulher ser multitarefa. E foi feito um estudo há uns 3, 4 anos em Harvard, tá? Mostrando que o cérebro do homem e da mulher tem a mesma capacidade de fazer coisas. Ou seja, é uma questão cultural, né? Tá relacionado com esse mito. A gente não tem capacidade de fazer mais. A mulher faz mais coisa, a mulher tem capacidade de fazer mais coisa. Não tem, tá? Não tem, a gente acreditou nisso e muitas ainda acreditam, né? Ainda acham o máximo fazer como eu já achei lá atrás, tá? Né? De carregar tudo sozinha, né? Para mostrar que é guerreira, que é merecedora. Cara, não vale a pena isso, porque isso só vai te adoecer. Você vai ser a única prejudicada por causa disso, tá? E o que eu vejo que a gente já pode começar a fazer para sair, né, dessa vibração, para sair desse contexto, desse mito da mulher multitarefa? Primeira coisa, compreender que isso é uma questão cultural. Você não tem uma capacidade maior do que os homens de fazer, meu amor. Tá? Não tem mesmo. Então, entenda que foi algo imposto. Então, se é imposto, pode ser modificado. Tá? Você não é obrigada a fazer, ok? Segundo, você tem que estar disposta a abrir mão desse papel da heroína, da salvadora, né, da mártir que faz tudo por todos, né, e tudo mais, porque é um ganho indireto também você ficar nesse papel, ok? Então, é importante que você esteja disposta a não querer carregar esse papel, tá? Aprenda a delegar e aceite a forma com que os outros fazem as coisas. Tipo, não, eu tenho que fazer porque só eu sei fazer certo. Peraí. Depois reclamar que tá cansada? Não. Deixa a pessoa fazer do jeito dela, né, no ritmo dela, entra no acordo que vocês têm que entrar ali para o negócio fluir, mas assim, deixa de querer ter o controle da situação, aprenda a delegar. Foi o que eu falei, a única pessoa que vai ser sobrecarregada e prejudicada vai ser você, tá? Dê valor no autocuidado, sinta-se merecedora. Eu até pouco tempo atrás não me sentia merecedora do autocuidado, não me permitia ser cuidada, tá? Realmente precisei adoecer muito para entender que não só ser cuidada pelos outros, mas da mesma forma que eu cuido muito dos outros, eu também poderia cuidar de mim, tá? Então essa questão do autocuidado é algo extremamente importante, tá? Tempo para descansar, pausinhas no meio do dia, você não precisa sair correndo igual maluca, precisando resolver tudo. Permita-se descansar e fazer pausas no meio do dia, tá? Deixa o perfeccionismo para lá também, porque isso só vai te atrapalhar, tá? E aprenda a se colocar em primeiro lugar. Eu falo que pra gente cuidar bem, eu aprendi as duras penas, né? Que para eu conseguir cuidar bem dos meus filhos, para eu conseguir cuidar bem dos meus clientes, eu tinha que estar bem. Como é que eu vou cuidar de uma pessoa se eu não estou bem? Como é que eu vou falar para os meus clientes que eles têm que descansar, que eles têm que se alimentar bem, se eu não estou conseguindo fazer isso? Porque eu estou sobrecarregada, né? Não faz sentido, para mim pelo menos não fazia, né? Então, eu aprendi realmente a falar não para várias coisas, para falar não para mim,
para falar não para essas questões particulares. Não que eu não cuide dos meus filhos, que eu não cuide de companheiro, né, que eu não dê atenção para os meus amigos, mas até onde eu estou abrindo mão de fazer coisas para mim, eu estou me sobrecarregando para fazer pelo outro. A questão que a gente tem que levantar é sempre essa, porque é a melhor forma da gente conseguir ter saúde, tá? As mulheres se cobram querendo ter uma boa alimentação, querem acordar 5 horas da manhã para fazer exercício, né? Elas querem ter uma alimentação boa, não querem gritar com os filhos, né? Querem ser boas esposas, boas companheiras, mas para isso a gente precisa estar bem. E sendo multitarefa, não estaremos bem, tá? Não estaremos bem, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sei que eu me exaltei aqui um pouquinho, né? Mas é porque realmente eu vivi isso na pele. Eu vejo que eu ainda estou num processo, tá? De tirar esse papel da multitarefa de mim. Estou numa fase mais fácil agora, mas eu percebo que eu ainda tenho que ficar um pouco vigilante, tá? Mas fique o conselho, né? Fique aí, não é dica, né? Mas fique aí esse relato e esse conselho mesmo de como você pode ter, o que você pode fazer para ter uma vida com mais saúde, né? Delegando um pouquinho mais e vivendo a vida de uma forma mais leve, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe com aquela mulher que não consegue parar quieta, não consegue deixar de fazer as coisas e tá adoecendo. E você se preocupa com ela. Compartilhe, isso pode ser bom para ela ouvir. Talvez ela não tenha essa consciência do que está acontecendo com ela, ok? Um grande beijo e até o próximo vídeo.